Dando continuidade ao nosso estudo sobre estruturas de repetição, a gente vai falar agora do laço de repetição do while, né? Enquanto. O interessante, né, é que a tradução do laço for, por exemplo, né, é para alguma coisa, prossiga, né? Mas por ele ser bastante parecido com o laço do while, né, a sua execução dentro do VBA e dentro de outras linguagens, ele comumente, né, ele é traduzido da mesma forma, né, enquanto, para facilitar a compreensão do usuário. Então, para determinado limite, faça isso. Enquanto determinado limite, faça aquilo, né? Mas basicamente eles têm o mesmo significado. Vai da compreensão de quem estiver aí formulando, né, essa aplicação, essas hipóteses. Mas basicamente a tradução aqui, o importante, né, não é nem a tradução, é você entender a forma como eles são gerados, né, como eles funcionam dentro do VBA. Uma coisa interessante que basta ser lembrado é que, beleza, estamos trabalhando com estruturas de repetição, mas pode ser que o critério de parada nunca seja atingido. Por exemplo, eu coloquei uma estrutura de que vai variar dos valores de 1 a 100, mas dentro do meu comando eu esqueci de colocar que ele seja acrescentado de 1 mais 1, né, para ele chegar a esse valor 100. Pode ser que ele nunca chegue a esse valor. O que vai acontecer com o meu VBA? Ele vai ficar rodando infinitamente, né? Vai chegar um ponto que a memória não vai suportar mais e vai acontecer um erro. Pode ser que até que ele trave. Então, nesses casos de estruturas de repetição infinitas, né, entre aspas, a gente pode apertar Ctrl Break no teclado para cancelar, né, a execução desse programa, para esse possível erro, né? Isso pode parecer besteira, mas ele é mais comum do que você imagina, né, esse tipo de erro em laços infinitos. Vamos agora para a nossa planilha, certo? Para a gente tratar agora do laço do while, eu criei aqui números aleatórios, né? A gente pode só fazer um exemplo aqui, a gente pode colocar aqui aleatório entre, certo? Digitar aí de 1 a 1000, certo? Esses valores aqui, depois de serem gerados, eu copiei eles e salvei apenas o valor original, certo? Para não ficar no formato de forma. Depois a gente vem aqui em inserir, aqui em desenvolvedor, inserir da aba desenvolvedor, e a gente aqui vai ter controles de formulário e controles de atividade. Isso aqui vai servir muito para a criação de formulários, certo? Porém a gente já tem o user forms do VBA que tem essa mesma funcionalidade. Também dá para criar em cima da própria planilha Excel. Então eu quero que vocês cliquem aqui nesse botão de comando, que é justamente esse que eu cliquei, certo? Que eu renomei ele para executar só para deixar a aula mais otimizada. Desse botão aqui, quando você der um duplo clique, certo? Ele vai executar a atividade, no caso aqui eu já deixei o exemplo pronto, ele vai executar dada atividade. Para que a gente possa, né, acessar esse botão, a gente vai ter que ir na nossa macro. Então mais uma vez Alt F11, a gente poder ir para a macro. Alt F11, clique em Alt F10, certo? Na nossa planilha, nós vamos ter que vir aqui, ó, nessa aba. Geralmente ele vai estar na aba geral. Você pode selecionar a aba de Command Button, que é justamente o nome daquele botão que foi criado dentro dessa planilha. E tudo que for digitado, certo, aqui dentro desse Command Button, vai ser executado sempre que ele for clicado. Por quê? Porque a ação aqui do lado, ó, está em clique. Ou seja, sempre que esse botão for clicado, ele vai selecionar que está digitado, né, dentro do comando. Então, o que nós queremos fazer como aplicação? Eu quero que todos esses valores sejam salvos e posteriormente somados. Eu quero um total de valores. Mas digamos que eu não sei que aqui tem 22 valores diferentes, certo? Eu quero que o programa leia para mim toda essa planilha e ele já me retorne o valor da soma total. Isso é bastante útil quando você tem um grande contingente de dados, sei lá, existem bancos de dados de milhares e milhares de linhas. Para você não ficar perdendo tempo, né, selecionando tudo, a gente pode criar uma aplicação que faça isso pela gente. Então, eu criei aqui duas variáveis. Um é resultado do tipo long, né, a gente viu os tipos de variáveis. E olha aqui, outro tipo de variável, criei essa variável w do tipo worksheet, que
que é uma variável que vai acessar a nossa planilha, certo? Então, para a gente acessar a planilha, a gente coloca aqui esse set e a variável, né? E eu vou igualar ela ao nome da planilha que eu estou trabalhando. No caso aqui é 8.2 while, certo? O nome dessa planilha. Eu estou salvando o nome da planilha nessa variável. E a nossa variável resultado, eu atribuí um valor 0, né? Para ela começar zerada. Agora, dentro da planilha, né, eu vou digitar w.select, ou seja, eu estou acessando, né, os atributos e métodos da planilha. No caso aqui eu quero select, eu quero selecionar a planilha. E agora que eu estou dentro dela, eu quero escolher uma célula. Qual é a célula que eu quero? A primeira, range A1. E eu vou selecionar ela. Então, quando eu executar o código até essa linha, essa célula aqui estará selecionada, a primeira. Partindo do pressuposto que nós não sabemos a quantidade de variáveis que tem na nossa planilha, certo? Então nós chamamos o comando do while. E qual vai ser a nossa verificação? Que a célula ativa daquela planilha, não me interessa qual é, certo? Eu já marquei aqui que é na primeira, ActiveCell.value. Nós vimos em outras aulas também. Eu quero que verifique se ela é do tipo vazio. Por quê? Enquanto tiver um valor preenchido, eu quero que ele me diga qual é esse valor, né? Que ele armazene em algum canto. Quando ele chegar em um valor vazio, significa que acabou os dados da nossa planilha. Então ele vai verificar. Enquanto ele for diferente, esse sinal aqui é diferente de um valor vazio. Nós temos o sinal de igual, certo? O sinal de diferente em VBA, ele é com menor que, maior que. Então, enquanto ele for diferente de vazio, ou seja, existem valores ali dentro, eu quero que ele execute algum comando. Qual é o comando? Eu quero que ele pegue esse valor e some com o próximo, certo? Então, ele vai somar o resultado, que é 0, por isso que a gente zerou, com o valor daquela célula ativa, que no caso é a primeira célula, 106, certo? Depois, a partir da célula ativa, né, o Active Cell, eu vou deslocar, olha aqui o offset, de novo, uma linha para baixo, nenhuma coluna para o lado, sempre nesse sentido, linha, coluna. Ponto select, e ele vai selecionar, certo? É importante esse ponto select aqui, porque o nosso comando aqui do while, ele está verificando apenas células ativas. Depois que ele selecionar a célula, vamos aqui para cima. A célula é diferente de um valor vazio, a próxima célula é sim, ok. Então ele vai salvar o valor original do resultado, que agora é 106, mais o novo valor, 186, que é o valor da célula ativa, a próxima célula. Depois a gente vai deslocar para baixo. E é interessante aqui que o nosso loop, né? Agora a gente passa para o próximo loop, não com next, mas com a palavra loop, né? É uma pequena diferença do for para o while. E ele vai executar isso aqui até que o critério de parada seja atingido, que é quando ele chegar em uma célula vazia, né? Uma célula vazia é diferente de uma célula com valor 0. A diferença é que quando ele somar com esse valor, né, ele vai somar a 0. E aqui ele vai parar a nossa execução. Beleza. Depois que ele fizer tudo isso, eu quero que ele exiba a mensagem na tela do somatório total. Então quem é que ele vai exibir? A variável resultado, porque é ela que está sendo salvo, né, os valores. Eu estou utilizando aí uma recursividade. Eu estou pegando um valor e salvando em cima dele mesmo. Então os dados não estão sendo perdidos. Se a gente perceber, eu não estou salvando e perdendo aquele resultado. Por quê? Porque eu estou utilizando ela mesma para fazer a soma e depois eu posso salvar, certo? Algumas linguagens, para evitar erros, né, de interpretação, elas permitem com que eu não precise digitar o nome da variável novamente. Eu faria somente isso aqui. Ele ia entender que eu quero salvar esse novo valor dentro dessa variável, salvar com ela na verdade, e depois armazenar dentro dela mesma. Algumas linguagens conseguem esse tipo de interpretação. Agora a gente vai, já está aqui dentro de um comando button, né? Não precisa executar, porque eu quero que ele seja ativo com um clique. Para a gente verificar se está tudo ok, eu vou criar uma função de soma aqui, só para a gente verificar a soma total, que é 7.789. Vou executar agora. O resultado do somatório é 7.789. Percebam que a célula ativa ela foi para o final, aqui a linha 23. Eu vou modificar o valor 0, vou colocar mais 1. Vou executar 7.790.
que será que aconteceria se eu colocasse mais uma linha? Mais 10? Né? E a minha célula ativa está aqui. Ó. Ele joga a célula ativa para a primeira e ainda assim consegue somar todas, mesmo com a linha a mais. Por quê? Porque ele não quer saber quantas linhas tem. Ele só vai parar a execução quando ele encontrar uma linha vazia. E o valor aqui do somatório agora também continua correto, 7.800. Então a gente já tem mais uma nova funcionalidade, a gente já entendeu o conceito sobre laços de repetição infinitos, né? E a gente também sabe como ativar um botão de atividade, certo? Então com isso nós finalizamos a nossa segunda aula sobre laços de repetição.